Oi, pessoal. Boa noite. É, Vamos aguardar o pessoal chegar, o Igor entrar. Oi, Eliane. Que bom ter você aqui com a gente hoje. Tudo bom? Vamos aguardar aqui o pessoal. Oi, Igor. Boa noite. Tudo bom, Igor? Opa, tudo bem? Que bom ter aqui você com a gente hoje. Vamos bater um papo, né? De É, spoilers. Dar um spoilerzinho do que vai ser o nosso encontro na próxima quinta-feira, dia 29. Uhum. E oi, Ana Flávia, tudo jóia? Que bom ter você aqui com a gente também. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Igor? Tô escutando bem. Eu ia até colocar um fone, mas eu falei assim, não vai sem fone mesmo. Tá. Oi, Débora, boa noite. Bom, Boa noite. Igor, se apresenta um pouquinho aí para o pessoal que está entrando. Uhum. Eu sou Igor, sou psicólogo clínico, empreendedor também, igual a Larissa, né, Larissa? De vez em quando a gente junta aí, pega uma tarde de Natal e a gente fica batendo altos papos. Sou É, fundador e fundador, né? Fundador da Psiplan, que é o primeiro plano psicológico do país. A gente está em fase de experimento em Natal, no Rio Grande do Norte, e pretendo ainda até esse finalzinho do ano a gente chegar aí a todas as capitais do Brasil, dando a possibilidade de a galera aí cuidar da saúde mental. E aí, e tem tanta gente no meu Instagram que às vezes as pessoas entram, eu não sei se elas são do meu Instagram, ou se, porque o Instagram meu o Instagram esse particular, público na verdade, que eu falo sobre assuntos de psicologia, realmente é um pouco difícil quando eu entro mais para colocar uma ideia, um pensamento, e não é sempre que eu venho acompanhando. Então, tem pessoas que me adicionam, mas assim, às vezes eu não conheço. Então, se tiver alguém aí, bem-vindos essa noite aí, que a gente vai debater um pouquinho sobre questão de saúde mental, bem-estar. Vai ser uma troca aí de informações entre eu e Larissa. show. Larissa, É, Bom, para quem também ainda não me conhece, eu sou a Larissa Marques, sou a fundadora e criadora da Life Sprint. E eu sou especialista em bem-estar, né? E trabalho na área de tecnologia também, fiz mestrado na área de tecnologia. E a gente sempre bate um papo muito bom, eu e o Igor, falando sobre essas questões de como a tecnologia, de como esse mundo das redes sociais influenciam nos nossos comportamentos. E aí a gente vai realizar na próxima quinta-feira, dia 29, com apoio da Casa Séfora, uma palestra, né, gratuita também. Está com poucas vagas, se você ainda não se inscreveu, corre lá, só restam 7 vagas. essa por... E, e aí a gente resolveu dar um spoiler do que vai ser esse momento aqui na nossa rede social, até porque tem algumas pessoas de outros estados que ficaram interessadas em uma forma desse conteúdo chegar a mais pessoas também, né, Igor? Isso. E aí, oi, Só vou falar. no adendo, é interessante até a gente falar em respeito a essa palestra que a gente vai fazer, é gratuita e é muito interessante, não só que não trabalham na área da saúde, mas também pessoas que trabalham na área da saúde, nutricionistas, próprios psicólogos, educadores físicos ou outros tipos de profissionais que trabalham prestando serviço para as pessoas estarem um pouco por dentro desse assunto, que é um assunto que, de certa forma, ele está mudando a cultura das pessoas, né? Eu falo que está mudando completamente a cultura das pessoas, a maneira de elas serem, a maneira de elas pensarem, a maneira de como elas lidarem com os outros, a maneira de como ela passa a desejar, né? Porque foge de um parâmetro
voltado para si, muito voltado para o outro. Então é interessante, vai ser uma troca de conteúdo, ou não digo nem uma troca porque a gente vai querer a participação de outras pessoas também. Mas eu acho que eu vou muito mais para entrega de conteúdos que vai agregar muito o trabalho de vocês, né? Porque, querendo ou não, quem é um nutricionista, um educador físico, psicólogo, que trabalham com pessoas, trabalham tentando concretizar o desejo daquelas pessoas, que é aquela que vai querer ter o corpo daquele jeito que viu, o psicólogo, que é a paciente que quer ser feliz como aquela outra pessoa. Aí vem uma parte do educador físico que tem que preparar para aquele determinado evento, e as coisas não são bem assim, né? E a gente vive um imediatismo muito forte nos últimos tempos. Então, vai ser bacana, uma troca aí de conteúdo, de conhecimento. E também vai ser bacana para aquelas pessoas que também não são da área, porque não vai ser um conteúdo técnico, né? Eu quero aprender isso para minha vida ou para ajudar alguém da minha família, também pode ir, também vai ser bem-vindo, tá, pessoal? E aí, pensando no nosso tema de hoje, as emoções na era digital, eu pensei assim, poxa, o que é três pilares assim que para mim a tecnologia mudou a nossa rotina, né? Impactou na nossa rotina. Então, a gente vai ter esse momento agora que a gente vai passar um tempinho aqui conversando com vocês e eu destrinchei aqui, Igor, perguntas para fazer a você, né? Em três pilares. O primeiro tópico vai ser a parte de conexão. Eu acho que a internet e as redes sociais, elas promovem muito essa questão da conexão, da interação, né? A questão da velocidade, a gente ganhou uma velocidade nas nossas informações, nas nossas tarefas, na nossa comunicação. E o acesso à informação. A gente teve muito mais acesso à informação e isso teve um impacto na nossa forma de se comportar e de agir, de se relacionar, né? E também na nossa saúde. Uhum. Então, para a gente começar falando do primeiro tópico, que é sobre conexão, uma coisa que eu venho percebendo muito com as pessoas que eu atendo nos programas de mentoria, é que elas têm uma dificuldade de descrever o que elas sentem. Quando a gente vai falar alguma coisa que a pessoa precisa descrever o que ela sentiu, ela começa a descrever o fato que ocorreu, mas ela não consegue falar sobre as emoções dela. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que com as redes sociais, as pessoas têm criado relações muito fluidas, que a gente chama, né? Se você comentou alguma coisa que eu não gostei, eu bloqueio você, eu apago você, eu excluo você. E aí as pessoas hoje estão com mais dificuldade de lidar com a frustração e com a sua vulnerabilidade. E ao mesmo tempo também que eu me exponho na rede social e eu passo a ter haters, que são os fofoqueiros das calçadas que existiam antigamente, só que agora na rede social. Isso também tem afetado muito o psicológico das pessoas, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Uma coisa que eu sempre digo muito é: quanto mais a gente está conectado, né? Mais a gente está desconectado da gente mesmo. É isso. E aí eu queria que você trouxesse a sua visão de psicólogo, que reflexões você faz sobre essa questão das conexões e dessa questão da dificuldade das pessoas de descrever e de falar sobre os seus sentimentos. E, ao mesmo tempo, tem o outro extremo, né? Aquelas pessoas que se expõem demais e que se falam demais e que se espalham demais na rede social, não tem um senso de privacidade também. Fica expondo demais os seus sentimentos, para, de repente, às vezes ela não sabe nem quem é que está lá do outro lado. E até por uma questão de segurança, né, para as pessoas. Então, assim, a gente está vivendo hoje o mundo dos extremos das emoções, eu acho. E aí, que reflexões você traz em relação a isso e de que forma você acha que essa questão das redes sociais está impactando, influenciando na saúde emocional das pessoas? Na verdade, o que eu costumo sempre falar que as redes sociais é o lugar onde todo mundo fala o que quer, mas geralmente as pessoas
Quando eu falo no escutar, é muito no ler do que os haters escrevem, né? O que não quer. Então, é o local onde as pessoas, parece que elas, é como a gente fala, que a cada dia que a gente está conectado, a gente fica menos conectado com pessoas, né, na vida real. Porque geralmente as pessoas estão utilizando a internet como meio para desabafar. Para quem? Para pessoas que não conhecem. E aí, quando a gente volta ao retrospecto dos reality shows, da curiosidade de você estar aqui vendo o que é que está acontecendo, ele sabe que vai ter audiência, de certa forma. A lamentação daquela pessoa, o falar, o desabafar, vai ter um certo tipo de audiência. E vai estar acompanhando isso através de um like, de um comentário. Só que, às vezes eu me pergunto, será que essa pessoa ela tem vontade de tentar desmascarar isso que ela sente na cara da pessoa, se for a necessidade dela? Que talvez daria muito mais efeito do que você jogar numa rede social e você mostrar um desabafo a uma multidão de pessoas e resolver um problema que vai ter uma plateia ali assistindo que não tem nada a ver com ela, ou ela resolver diretamente com a própria pessoa. E virou muita libertinagem. Quando você fala assim que as pessoas super se expõem, eu fico até pensando até que ponto é ela mesma. Até que ponto é aquela pessoa que está se expondo. Até que ponto ela precisa disso. Porque as pessoas procuram geralmente audiência. Né? As pessoas querem audiência, as pessoas querem serem vistas. Mas só que será que o que ela está mostrando é ela mesma? Ou é um personagem? Porque a gente olhando hoje nas redes sociais, a gente sabe muito bem até que ponto você sabe que é uma pessoa real, uma pessoa que está mostrando a persona dela, e uma pessoa que está criando uma simples fantasia, um simples jogo de marketing, né, para chamar a atenção. Porque hoje o que chama a atenção na rede social é um barraco, você se despir, botar uma foto sensual, aguçar uma curiosidade de quem está do outro lado. Isso, de certa forma, gera um certo tipo de audiência. E a cada dia que passa, e isso faz com que as pessoas se afastem do contato humano mesmo, do contato de chegar, de conversar, de chamar você, poxa, Larissa, está acontecendo isso e isso, preciso conversar com você, fui errado, estou certo, você me desculpa, tal, então se eu quero, não gostei disso do que você está falando. Não, mas as pessoas estão preferindo jogar isso para, vamos dizer assim, para o ventilador e aquilo retornar daquele jeito, né? Para um monte de comentários ou curtidas, é isso aí, eu estou do seu lado. E é muito mais corajoso para mim chegar e expor isso numa rede social do que eu chegar e falar pessoalmente. Porque não está no tete-a-tete, não está no calor da emoção. Tem uma tela aqui que faz com que eu me aproxime da pessoa, do que eu tenha mais coragem. Todo mundo é mais corajoso na rede social, todo mundo é mais filósofo, todo mundo fala muito, todo mundo chega e fala na cara. Mas na realidade não é assim. Quantas pessoas já vieram conversar comigo numa rede social que quando chega pessoalmente parece um estranho? Quando por aqui parece ser melhores amigos, quando chega pessoalmente parece que cria um bloqueio. Eu me pergunto o que é que a persona, o pessoal interfere de ter aquela relação que você poderia estar conversando, de troca de conhecimento, para uma do que aqui na internet, na rede social, né? Então É, veja. eu percebo também, desculpa só interrompendo um pouquinho você, mas para complementar a questão de que às vezes a gente vai para um restaurante, é muito comum ver a cena da família, todo mundo numa mesa, almoçando ou comendo fora, mas cada um no seu celular, né? Então, assim, estão juntos, mas não estão conectados. Uhum. E ao mesmo tempo estão conectados com pessoas que estão longe, né? Isso. Então, assim, de que forma você percebe também que essa falta de conexão está afetando as famílias, o convívio com as famílias, e de que forma isso está contribuindo, está influenciando também, porque a gente acaba sendo muito o reflexo das nossas experiências familiares também, né? Uhum. E aí eu me pergunto muito assim, essas crianças que já estão crescendo nesse, nesse formato de sociedade, como é que vão ser esses adultos do futuro?
E a gente tem percebido cada vez mais cedo a questão da saúde mental, de suicídio, e também entre adolescentes, né? Que já pode ser um reflexo um pouco disso. Sim, demais. E hoje é muito comum em casa cheia, que você mora, quem tem família grande, as pessoas comunicarem dentro de casa pelo WhatsApp. Tem alguém no quarto, É, falando com alguém na cozinha. Ou então, olha, vem aqui na sala resolver isso aqui. Isso está sendo super comum. Se você está numa roda de amigos, você está tá presencialmente de corpo, eu falo, eu falo que é igual o estilo velório, tá de corpo presente, mas porém a alma não está lá, né? Está em outro lugar resolvendo outras coisas com o WhatsApp. Então, assim, está completamente quebrando o vínculo pessoal entre as pessoas. Porque hoje está muito difícil as pessoas conseguirem se relacionar com as outras, exatamente devido a esse fato de não conseguirem ter o approach, de não conseguirem chegar para conversar. Porque entre você utilizar um equipamento eletrônico para você se comunicar, para você se falar, é muito mais fácil do que você realmente chegar na cara da pessoa, onde vai ter todo um, toda uma experiência diferente, é o olhar, você vai sentir o olhar do outro, você vai sentir a respiração, ou seja, uma série de coisas. Alan, meu ex-funcionário, entrou aí, tudo bem, Alan? Então, tem uma série de coisas, de complementos que intimidam essas pessoas. E as reações nunca vão ser da maneira que a gente espera. E parece que quando você digita no WhatsApp ou qualquer rede social, você já espera pela resposta. Parece que a coisa já vem montada, então parece que tudo fica mais fácil. Eu tenho uma capacidade de decisão e de resolução, independente de qualquer situação. Tá entendendo? Então, o que é que acontece? O chegar pessoalmente é mais difícil, porque tem uma reação corporal diante disso. Você reagir por palavras, isso não vai mudar a minha experiência em nada. De eu mandar mensagem e responder. Então, parece que é muito mais fácil me comunicar por aqui. Parece que é muito mais fácil eu dar o meu tapa a cara aqui. Porque, às vezes, o que vem do outro lado pode me atingir, como não pode me atingir, não me conhece. é. A Débora está aqui perguntando se essa questão da superexposição que a gente estava falando nas redes sociais, a gente atribui a mais uma questão de uma vantagem ou mais de uma falta ou vantagem do anonimato. Eu acredito que essa superexposição ela vem muito da carência do ser humano. A Sim. carência do ser humano. O ser humano está muito carente, principalmente carente de afeto, eu falo. Porque, assim, tem pessoas que se incomodam o fato de elas terem poucos seguidores, que não são amigos delas, que não conhecem elas. Tem pessoas que sofrem quando elas colocam uma foto e elas têm poucas curtidas, né? E às vezes colocam em outro horário para ver se consegue obter curtidas, porque acredita que curtidas é gostar, é afeto. E é o que as pessoas estão confundindo isso, né? Então, eu acho que essa superexposição decorre mais por falta, não é nem o vantagem do anonimato. Hoje em dia ninguém mais é anônimo. Ninguém mais é anônimo, independente da quantidade de pessoas que tem seguido ou não. Se eu tenho um Instagram aberto, todo mundo que está dentro da minha rede de amizade vai saber o que é que eu estou fazendo, se eu estou viajando, se eu estou jantando, se eu estou fazendo isso, se eu estou fazendo aquilo. E isso está distanciando as pessoas a se comunicarem. Se eu pegar no meu Instagram e botar um bolo de aniversário, parabéns para mim, o que é que as pessoas vão fazer? Elas vão me dar o parabéns. E parabéns, felicidades, mas elas não vão entrar em contato comigo por telefone para dar os parabéns como era antigamente. Não vão na minha casa me visitar e dar meus parabéns. Esse aspecto, ao mesmo tempo que elas se sentem carentes, ela procura essa carência nisso aqui, onde tudo é de mentira, onde tudo é irreal, tá entendendo? É. Mas uma A Luciana pode terminar. Não, só vendo aqui da Luciana Propino, muito injusta essa guerra com a tecnologia, mas acho que a chave de tudo é o equilíbrio, mas o difícil é dosar isso. Exatamente, até porque a tecnologia hoje ela está acessível para todo mundo de qualquer forma. Isso que a Luciana colocou, Igor, foi uma coisa que eu me questionei muito quando eu entrei no mestrado de tecnologia, né?
Eu disse, poxa, como é que eu vou falar sobre qualidade de vida e bem-estar dentro de um mestrado de tecnologia? Porque se na minha visão é a tecnologia que rouba muito essa questão do tempo da gente, né? Para que a gente possa se dedicar a relações de qualidade, para que a gente possa se dedicar a um sono de qualidade, enfim. A gente se tornou mais ansioso depois que a tecnologia chegou. E aí, depois de algumas reflexões, o que é que eu concluí para mim, Larissa? É que, na verdade, principalmente para gente que está assim, que nasceu depois, que nasceu dos anos 80 para cá, né? A tecnologia começou a chegar na década de 90. Então, quem nasceu antes disso não tinha tecnologia antes, né? E até para quem nasceu depois também, eu acho que de toda forma a gente não foi educado para usar a tecnologia. E aí a tecnologia está usando a gente, né? E aí, assim, como a gente acaba não tendo mais agora o nosso horário de trabalho, quem diz é o WhatsApp. Então, assim, a gente não aprendeu a dar limites a gente mesmo. A gente não aprendeu a utilizar as ferramentas que hoje existem para a nossa produtividade. E, na verdade, a gente está sendo contraproducente e atarefado. E tudo isso está impactando no nosso bem-estar e na nossa saúde de uma forma geral. E a gente não está se percebendo. Então, assim, foram essas as reflexões, Luciana, que eu, particularmente, quando comecei a pensar sobre essa questão da tecnologia e do meu bem-estar e da minha saúde física e mental, eu fui refletindo. E eu acho que a mensagem que eu deixaria aqui para vocês em relação a isso é de que vocês repensem o quanto você está usando a tecnologia e as redes sociais e o quanto ela está usando você, né? Às vezes eu acho que ela mais usa a gente do que a gente usa delas, de determinados aspectos, porque não vou ser hipócrita, eu sou o utilitário dela. Só Todos que, nós. todos nós, né? Só que tudo virou, a tecnologia ela virou tão comercial, e isso está sendo tão perigoso para nós na função de ao mesmo tempo, relacionado à segurança, de você hoje poder resolver tudo dentro do seu, aqui no seu lugar, aqui em casa eu posso estar resolvendo coisas, transações bancárias, fazendo compras, e permitindo a obter na minha segurança, em função de estar saindo na rua e correr riscos de assalto, etc e tal, para esse lado. Mas por um outro, ela está sendo completamente. Quando você fala assim da questão dos anos 90 tal, isso é nítido a nossa geração para cá, de lá para cá, né? Eu tenho uma diferença de 13 anos do meu irmão, e meu irmão praticamente já nasceu nessa era cibernética. Eu vim pegar numa internet, eu vim conhecer a rede internet em 2000, ou seja, eu tinha quase 20 anos, 18, 20 anos, quando eu comecei a ter acesso do que era a internet. Hoje as crianças já nascem mexendo nisso, né? Então, assim, ao mesmo tempo, a gente tá completamente dependente, por mais que eu fale assim, que nós devemos que tomar cuidado e devemos ter um outro olhar, não relacionado muito na questão da tecnologia oferecida ao nosso favor, né? Mas eu falo nisso aqui, nas redes sociais, onde está poluindo muito a cabeça das pessoas, né? As pessoas elas estão se espelhando naquilo que elas veem. Elas querem ser tão famosas quanto aquelas que elas admiram. Talvez aqui, se tivesse alguém comentando a mesma coisa que a gente, eu vou ser bem um pouco atrevido e ousado a falar isso, que talvez se tivesse uma personalidade, uma blogueirinha falando alguma coisa do que a gente está falando, que talvez nem conhecimento teórico, porque nós somos, vamos dizer assim, estudamos, nós passamos por uma formação para poder associar o tema dentro das nossas profissões,
as pessoas não estaria isso aqui cheio, porque as pessoas não estariam preocupadas no conteúdo dela. Talvez ela passaria confiança porque é a blogueirinha que bota na praia, que está lá, que não sei o quê. E é isso e é isso que me preocupa, sabe? As pessoas não estão interessadas na internet para assuntos que tragam conteúdos para ela, que faça com que ela cresça, que faça com que ela tenha noção. Talvez para muitos, algumas pessoas que talvez não estejam vendo essa live, mas talvez achem que seja bobeira o que a gente está falando, porque parece que tem a cabeça assim. Sabe a impressão que eu tenho da internet, aqui, das redes sociais em si, que eu acho que é o foco mais forte onde eu quero tocar, é que tem um coelhinho do outro lado com uma cenoura e vem puxando a gente e a gente vai assim. Porque as pessoas estão muito alienadas nisso aqui. As pessoas querem ser a modelo que vem lá, as pessoas querem ter a audiência que elas têm e esquecem de uma realidade fora, da própria realidade dela. Então está fazendo com que isso aqui vire o espelho dela. Que ela queira ser... Eu acho que o que você está colocando resume-se a uma palavra. Tenha filtro, né? Exato. Tenha filtro porque, assim, cada um posta o que quer na sua rede social, cria a imagem que deseja, mas cria o mundo ideal que gostaria de viver ou que quer passar para o outro que vive. E as pessoas, às vezes, que estão do outro lado assistindo, começam a entrar em sofrimento por não ter... por criar essas imagens ideais. Acho que é isso que você está, né, resumindo. E, assim, o que eu vejo também, Igor, é que a gente tem que ter muito cuidado também, porque eu acho que as redes sociais e a tecnologia, ela não é o vilão. Eu acho que existe eu acho que a gente tem que chamar a atenção, pelo menos é o que eu percebo, sabe? É da necessidade das pessoas se conhecerem mais. Para criar esses filtros, sabe? De estar, assim, de analisar melhor essa questão de quem é que está passando aquela informação, se essa informação tem embasamento, de que às vezes a gente conhece, por exemplo, eu conheço muito, por exemplo, casais que têm uma vida no Instagram de um relacionamento perfeito, e quando a gente conhece no íntimo, o casal está quase se separando, né? Então, e aí outros que estão quase se separando ficam olhando aqueles casais que estão ali super felizes e dizem, tá vendo aquela questão de olhar para a grama do jardim do vizinho. Então, eu acho que a gente precisa muito trabalhar essa questão do olhar para cada um, para o seu autoconhecimento, para cada um criar o seu filtro em relação a isso e diminuir esse sofrimento por comparação com a vida do outro, né? E eu acho que isso aqui está sendo exatamente isso. As pessoas estão se utilizando das redes sociais num aspecto de comparativo mesmo, simplesmente comparativo. E o que é que acontece? As pessoas se frustram, as pessoas vivem frustradas, elas não sabem, né? E recorrer ao autoconhecimento é um tabu. E como é que a gente recorre ao autoconhecimento? Através da psicologia, através de um acompanhamento. Só que as pessoas ainda têm essa associação à doença mental. Infelizmente, eu falo que eu tenho fé um dia que a terapia ela vai ser moda. Eu tenho fé em Deus que a terapia vai ser moda para que todo mundo passe por essa experiência. Porque um dia eu já tive do outro lado também, antes de ser psicólogo, e falava assim, eu jamais vou pagar um psicólogo para fazer terapia. E o que é que você vê? E hoje eu faço já há 5 anos, 6 anos, e conversando com outras pessoas que já fazem há um tempo, para mim, hoje eu já faço, claro, num aspecto bem reduzido, mas não semanalmente, mas a cada 15 dias, mas como uma manutenção de emoções, das emoções, né? Que sempre quando você chega, você tem uma demanda. E hoje, acho que a gente bateu um papo semana passada, conversando com meu pai sobre aspectos do paciente, de transformações que ocorreram, da questão de ele meio que resistir à terapia, que é o que todo mundo resiste. Infelizmente, as pessoas só passam por essa experiência quando elas estão com algum motivo para ir. Né? É que nem as pessoas só procuram um nutricionista quando está diabético já. Tá diabético. Não procura para aprender a comer não. bem. É a mesma coisa.
Então, assim, o que está faltando das pessoas é ter autoconhecimento para não cair nessas armadilhas. Não cair. Ela está por dentro, mas ela não cair nela. Ela saber que esse outro lado aí é mentira. E eu fico, né, às vezes, sempre, eu fico zapeando o WhatsApp, fico vendo coisas absurdas e as pessoas dando audiência, as pessoas comentando. E eu fico vendo assim, falei, gente, o quanto as pessoas, elas esquecem de si e focam o olhar no outro, né? E Uhum. acaba esquecendo. Então, quando eu falo que algumas doenças, hoje em dia as pessoas estão falando e elas não tomam cuidado de quando elas abrem a boca e falam, estou estressada, estou ansiosa, que são palavras, parece simples do nosso cotidiano, mas É. não, elas têm um peso muito grande cientificamente quando se trata do que realmente é isso aí, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Igor. Você já está entrando aí no tema do bloco 2, né? Que um dos outros itens que a gente vê muito presente na tecnologia é a velocidade, a celeridade que as redes sociais e que a tecnologia trouxe para a nossa vida. E aí, assim, eu venho percebendo a dificuldade que as pessoas têm, né? Porque, assim, a gente precisou agora ser multitarefa, a gente agora precisa ser mais produtivo, a gente fica meio que metamodelando as máquinas, e aí a gente tem essa questão de que ser estressado parece que virou um lifestyle. E virou moda e virou. Parece que é produtivo dizer que estou estressado, ou algo desse sentido. Não sei se faz sentido para vocês que estão aí assistindo, mas eu acho assim que isso Galera, fez com que a gente se tornasse mais. Não estou escutando, Igor. olha assim, participem, mandem as perguntas, dúvidas, É, conteúdos também, se e aí quiser. eu acho que essa questão da velocidade que as redes sociais e a tecnologia trouxe para o nosso dia a dia tem aumentado o nível de ansiedade das pessoas, né? Então, e isso tem causado, desencadeado vários sintomas físicos e mentais que têm levado as pessoas a adoecer. E a gente se acostuma a tomar remédio, né? E aí eu queria que você apresentasse para a gente, assim, qual é a diferença entre ansiedade e estresse e quando é que eu devo, como é que eu faço para identificar aquele momento de que eu entendo que saiu do normal e eu preciso buscar um apoio de um profissional. Ó, na verdade, a ansiedade e o estresse, eles estão intimamente ligados, né? O estresse trata-se de uma reação a um determinado tipo de atividade quando você está sendo tratado sob pressão, que você precisa cumprir, aquilo vai gerar uma carga de estresse. Geralmente, os sintomas do estresse e da ansiedade, eles são muito parecidos. Vamos dizer que o estresse leva à ansiedade. O estresse é uma resposta a uma reação, a alguma ação que está lá ocorrendo. Você que está vivendo sob pressão, que você precisa resolver um determinado tipo de trabalho e você está correndo contra o tempo e você não consegue, né? E a sua carga emocional aumenta. E vamos dizer assim, que disso pode acarretar uma ansiedade. Dessa ansiedade gera um transtorno de ansiedade. E a ansiedade ela vai fundamentar problemas sintomáticos, que vai vir, às vezes, o emagrecimento, perda de sono, úlcera, gastrite, aí vem algo mais além, né? Aí vem a depressão e todas aquelas situações em que a gente vê, que conhece hoje em dia, que pode chegar até mesmo ao suicídio. Mas o momento certo, é, às vezes, não, defensor da psicologia, eu falo que o momento certo mesmo é quando você se sentir aberto a procurar um psicólogo com caráter de autoconhecimento. Quando você procura esse viés em busca do autoconhecimento, isso vai ser como se fosse uma barreira do estresse, da ansiedade, porque você vai dar conta disso logo. Você vai dar conta disso que está acontecendo. Mas com a questão do autoconhecimento, você consegue ter o autogerenciamento das suas emoções. Você consegue ter um leque de possibilidades sobre viver numa situação dessa depressão, a saber por onde começar.
Como é que eu vou começar? Para que não possa chegar a um aspecto de ansiedade futura. Mas, passando uma outra posição. Se você está sentindo, hoje, vocês aí que estão vendo, se você está sentindo mudança de humor repentinamente, perda de sono, vontade de falta de alimentação, problema de gastrite, úlcera, isso são sintomas emocionais decorrentes de alguma ação que você está vivendo. Então é interessante procurar uma ajuda profissional, né? Ou uma ajuda de um médico especialista diretamente ao foco do que está acontecendo. Igor, esses sintomas físicos que você colocou aí, quando a gente aplica o mapeamento da Life Sprint, uma das etapas é identificar isso daí. Qual é o grau, o estágio, o nível de estresse que as pessoas estão. E uma coisa que é assustadora, eu diria a você, que de 80% a 90% das pessoas estão num nível de estresse, num grau de exaustão mental que já está trazendo essas somatizações físicas, né? 80% a 90% das pessoas, e a gente já atendeu hoje em torno de 1.000 pessoas. Então, assim, é raro a gente encontrar as pessoas que estão no nível de estresse que é considerado normal, natural e saudável para o nosso organismo. E as pessoas precisam entender, assim, que tanto o estresse quanto a ansiedade são mecanismos naturais do nosso corpo que nos ajudam na nossa sobrevivência, né? A questão é de que a gente está tendo um excesso de estímulos externos e também interno, né? Porque a questão a falta do autoconhecimento faz com que a gente, às vezes, potencialize internamente algumas coisas que seriam de fácil resolutividade, e aí isso traz um grau de sofrimento ainda maior para as pessoas, né? Então, eu sempre digo aos meus sprinters, existem as questões que vão influenciar no seu grau de estresse e no seu nível de ansiedade, que são externas a você, que às vezes você não tem controle sobre elas, né? E existem outras coisas que dependem de tomada de decisão sua ou de gerenciamento dos seus pensamentos, que a gente chama de locus interno. Então, que está relacionado com você, com o seu nível de autoconhecimento. E essas você pode aprender a melhor gerenciar elas, para que isso tenha um impacto menor na sua saúde, né? E assim, 20% das pessoas que fazem o workshop da Life Sprint geralmente começam um acompanhamento para buscar esse autoconhecimento, buscam um psicólogo, e isso me deixa muito feliz. Porque, como você falou no início, é um encadeamento, né? A gente está no mês do Janeiro Branco, que a gente fala aí da questão da saúde emocional, da saúde mental, a questão do suicídio e tal, mas antes da gente falar de suicídio, da gente falar de depressão, da gente falar de síndrome do pânico e todas as outras doenças que vêm do excesso da ansiedade, é interessante que a gente trate, assim, como é que a gente está percebendo os problemas, como é que a gente está gerenciando essa microansiedade do nosso dia a dia, que já vai evitar com que a gente desencadeie essas outras doenças, né? E às vezes uma gastrite recorrente, uma dor de cabeça recorrente, um problema de pele que acontece, uma queda de cabelo, né? Aí as pessoas não percebem que isso são as emoções dela que está falando, né? E começam a se automedicar e a se encher de medicamento e não olham para as emoções dela. Então, assim, eu sempre digo que a nossa saúde ela tem um componente ambiental e genético, mas ela tem um componente emocional que tanto os profissionais de saúde precisam aprender a olhar para isso, né? Não só o psicólogo, como as pessoas também precisam aprender a entender o que é que o seu corpo está falando para ela e do que a emoção dela está ali representada naquela doença, né? Eu acredito que na verdade, eu gostaria que todo profissional de saúde trabalhasse também o seu autoconhecimento. Mas não o autoconhecimento lendo livros de autoajuda, porque isso não adianta para nada. Porque com certeza aquele que escreveu um livro de autoajuda passou por um processo de autoconhecimento que revolucionou, que transformou e resolveu escrever, mas nunca conta o segredo do bolo, né? Vamos dizer assim, o segredo da
Porque para você conseguir entender o outro, o que é que acontece? Muitos profissionais já vêm com a receita pronta do que é. Vem uma pessoa que quer emagrecer tantos quilos. Está aqui tua dieta, mede lá, faz a biopedância, etc e tal, e pronto, entrega. A Débora Costa Almeida falou, as pessoas querem cura. Pois é, Débora, infelizmente as pessoas não... psicólogo não é um médico que vai chegar lá no seu consultório e na primeira palavra que vai dar, ele vai sair curado. Não. Isso é um processo que demora e é um processo que vai depender muito do próprio cliente, né? Porque tem cliente que chega assim, vamos dar um exemplo. Você perdeu um namorado, ou então você sofreu um luto, você está lá. Vai procurar um psicólogo porque você passou meses e meses tentando curar daquilo e não conseguiu. Aí vai lá no psicólogo, passa a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, na quarta semana, a quinta, sexta semana, já esqueceu do assunto. E aí já está vivendo bem com aquilo. E aquilo ali ele acha que ele curou. Aí chega lá para o psicólogo e fala como sempre, né? Olha, eu não vou mais continuar porque aí sempre vem a questão financeira. Eu acho que já conversamos sobre isso, né, Larissa? A questão financeira é o primeiro fato onde está lá a questão de desistência do acompanhamento. Só que para quem faz terapia, quando essa demanda acaba, é onde começa o processo de transformação. Porque, veja bem, se você vem focado numa demanda, lá, todas as sessões, e a partir do momento que aquela demanda some, aquilo ali não quer dizer que é a cura. Ali não é que o processo de autoconhecimento já se deu. O processo de autoconhecimento vai dar a partir de agora. Porque você não tem mais aquela demanda, aquele motivo que lhe trouxe ao psicólogo. Você vai chegar agora mesmo, mas eu não tenho nada para falar para o psicólogo hoje na sessão. Sempre vai fluir um assunto que vai fazer você voltar a questões passadas. Sempre vai ter. Quem passou por psicoterapia sabe do que eu estou falando aqui. Se tiver alguém das pessoas que estão assistindo, sabe que realmente é assim que acontece. Então, infelizmente, a questão financeira é um motivo pelo qual, de fato, as pessoas desistem, porque fazer terapia hoje é caro, mas também acredito que todo profissional, quando você vai conversar com ele, ele consegue ajustar um valor para que você consiga dar continuidade ao seu acompanhamento. Mas voltando ao assunto, Larissa, está sendo muito comum as pessoas estarem ansiosas, e o que me preocupa mais é as pessoas estarem convivendo com isso e achando que é normal ter uma gastrite, achando que é normal ter uma dor de cabeça, achando que é pelo excesso de trabalho, quando às vezes de fato não é. Perturbadas na questão de mau humor, sabe? Então, isso um pouco me preocupa, porque parece que está sendo comum a vida dessas pessoas. Então, quando eu lancei a minha empresa, quando eu lancei a Psiplan, que eu não sei nem se todos aqui que tem aqui conhecem, foi exatamente para promover essa acessibilidade às pessoas. Fazer com que elas consigam trazer isso para a rotina dela. Por quê? Porque a gente fez um valor acessível para elas, para que elas pudessem fazer esse plano, para elas pudessem continuar e sentir transformações. E o bom é que o que a gente nota? O que a gente nota é que as pessoas, alguns que entraram com uma demanda, talvez, acredito, terem notado essa transformação e já estão com a gente aí há quase 2 anos fazendo terapia. E quando a gente foi fazer uma pesquisa dentro da empresa de clima desses nossos clientes, de fato eles falaram, não, quero levar isso como rotina da minha vida. Claro que você não precisa toda semana um psicólogo, mas você precisa intercalar o seu tempo para que você possa, de certa forma, ter essa manutenção, esse gerenciamento de suas emoções. Deixa eu ver aqui. Oi, André. André estudou comigo, cara, no pré, acho que foi em 2000, há muito tempo atrás. Comecei reforçando aí a questão que a Débora falou, né, que as pessoas querem cura. Tem um livro que eu estou começando a ler, que ele fala sobre a doença como um caminho da cura. Né? E ele fala justamente sobre a questão da psicossomatização das doenças e explicando como cada doença que a gente tem, na verdade, ele fala sobre as nossas emoções e de como elas existem para que a gente possa tratar as nossas emoções, na verdade. E assim, eu comecei a estudar muito sobre psicossomática quanto mais eu entendo de psicossomática, mais eu entendo a história das pessoas por meio das doenças que elas relatam, né?
É muito interessante isso. E assim como na terapia as pessoas querem que o psicólogo dê uma cápsula mágica, como às vezes o médico dá um analgésico, mas aí as pessoas às vezes esquecem que parte desse processo da cura é a questão da autorresponsabilidade do paciente, Porque é né? muito comum a gente Eles habilitar procuram o psicólogo, procuram o nutricionista porque quer emagrecer, mas a gente é apenas um profissional que tem as ferramentas e vai mostrar o caminho. Quem vai ter que fazer a caminhada e a jornada naquela trilha é o paciente. eu falo E isso tem que ficar muito claro para ele, né? Que o que resultado é dele, não é nosso. A gente está aqui para facilitar o processo dele, para que ele alcance o resultado que ele deseja. Muita gente me pergunta se o que eu faço é coaching. E eu digo, olha, o que a gente faz é mentoria. E a mentoria é justamente auxiliar a pessoa com ferramentas para que ela possa construir essa jornada, ganhar essa autorresponsabilidade e essa autoconfiança, né? E nesse processo de caminhar junto ali com a pessoa, a gente vai compartilhando experiências, a gente vai trocando experiências, porque não é porque a gente está aqui desse lado que a gente também não passe pelas mesmas questões humanas que os nossos clientes e pacientes também passam, né? E a mentoria, ela permite essa troca, né? Que muitas vezes não acontece num processo de coaching, não acontece num processo de psicoterapia. Então, só para esclarecer aí para as pessoas que às vezes ficam em dúvida como que é o nosso atendimento aqui. Caminhando para a última parte, né? Que a gente já está com um avançar aí do tempo. O último tópico da tecnologia é acesso à informação. E aí, enquanto a gente finaliza aqui, você que está aí acompanhando a gente, assistindo, se quiser mandar alguma pergunta que queira fazer para mim e para o Igor, manda aí, além daqueles do pessoal que já mandou e a gente já foi respondendo, tá? E aí a gente vai responder as primeiras 3 ou 5 perguntas. Para quem entrou depois, a gente vai estar fazendo uma palestra. Débora está dizendo que precisamos nos educar e cuidar de nós mesmos. É isso mesmo, Débora. A gente vai estar fazendo uma palestra lá na Casa Séfora, que tem apoiado aí esse trabalho que eu e Igor resolveu começar o ano de 2020, né? Apoiando aí o Janeiro Branco. E a Casa Séfora entrou com a gente nesse apoio. E a gente, dia 29, vai estar lá realizando uma palestra. Restam ainda 7 vagas. Quem tiver interesse e ainda não se inscreveu, me chama no direct assim que terminar aqui, que eu passo o link de inscrição. Onde a gente vai poder ter mais tempo para conversar um pouco mais e aprofundar um pouco mais esse tema que a gente conversou aqui hoje. E aí, Igor, deixo aí você para divulgar um pouquinho aí o seu trabalho também, convidar as pessoas para conhecer um pouco do teu trabalho. isso. Na verdade, eu acho Se que tem seguir, né, na tua rede social também, divulga aí para o pessoal. esse Igor e tem a Psiplan, né? Que é um primeiro plano psicológico. A gente está em fase aqui em Natal, terminando essa fase de experiência, a gente começando aí até o final do ano expandir para todo o Brasil. Eu acredito que em meados dessa semana a gente vai começar a credenciar novos psicólogos para fazer parte desse time, mas com uma proposta completamente diferente da atual, né? A gente vai ter aí um aspecto de que a gente vai trabalhar mais a divulgação do psicólogo, que é aquilo que falta para esses profissionais. Né? E a gente vai oferecer conteúdos para eles, para que eles possam divulgar nas suas redes sociais, sem ter nenhum vínculo com a Psiplan. Né? Ele vai fazer parte da Psiplan para atender os pacientes, mas também ele vai fazer parte, ele vai poder utilizar do que ele vai investir na Psiplan para a sua autopromoção como profissional nas suas redes sociais. Além de nós disponibilizarmos as nossas redes sociais exclusivamente para os psicólogos. Olha só que bacana. É uma novidade aí, que eu não queria nem soltar esses spoilers agora, mas... E aí vai ter coisas boas também, que a gente vai entrar em parceria com a Life Sprint, né, Larissa? Sim. Também, que não vai ser só isso, eles também vão ganhar aí algum benefício em fazer parte da Psiplan. Então,
Pode falar, Larissa. Não, não pode concluir. Mas é isso, né? É um plano psicológico que a gente começou aí pela Grande Natal e a gente pretende espalhar isso para todas as capitais do Brasil com o propósito de proporcionar, vamos dizer assim, desburocratizar a questão da saúde mental, dando acesso, acessibilidade a todas aquelas pessoas a fazerem psicoterapia, mas ao cuidar da sua saúde mental, cuidar das suas emoções, né? E também dar possibilidade de profissionais trabalharem de forma indireta com a gente, promovê-los nas redes sociais, mostrar o conhecimento, a qualificação deles. É um projeto bastante bacana e a gente está pretendendo inovar com um novo formato que vai ser bem melhor ainda. Então, peço que acompanhe as redes sociais, @psiplan, tá? O nosso site é www.psiplan.com.br. É um processo, é algo inovador, tecnológico, então utilize essa tecnologia boa, não é não, Larissa? Assim como também a Life, que é Como outro... a gente falou, né? A gente tem que se educar para usar essa tecnologia ao nosso favor. Exato. E para que a gente possa usar, acho que o grande objetivo da tecnologia é fazer com que a gente tenha mais tempo disponível para a gente focar nas coisas que são humanas. Uhum. E não como o contrário, como tem acontecido, né? E parte desse processo cabe a nós aprendermos a fazer escolhas, né? E a saber nos educar para usar esses recursos ao nosso favor e não contra ao nosso bem-estar. Uhum. Então, assim, como as pessoas foram fazendo perguntas ao longo da live, né? Então, acho que a gente já pode caminhar aqui para o encerramento. Algumas pessoas entraram já agora no finalzinho, a Luana, o Cauã. Então, a live vai ficar gravada. Espero que vocês possam curtir aí o conteúdo que a gente gerou. Espero que tenha agregado para vocês que estão aí assistindo também as informações. Quem tiver inscrito já na palestra, a gente se encontra dia 29. E eu queria só deixar um recadinho que sexta-feira, de 12 a 1 da tarde, na rádio 91.9 FM, eu vou estar dando uma entrevista sobre como que a gente pode trabalhar a questão da nossa produtividade e metas para alcançar os resultados em 2020. Então, se você quer receber algumas dicas sobre como melhorar o seu foco e a sua produtividade para alcançar os seus objetivos, entra lá, escuta a nossa entrevista e vai ser um prazer receber vocês e gerar mais conhecimento aí para você. Tá bom, Igor? Muito obrigada pela sua participação, pelas suas contribuições. É sempre bom conversar com você, estar com você. E... em São Paulo. Mas estarei em Natal para a nossa palestra aí bacana que a gente vai fazer, dia 29, na verdade. Massa, muito obrigada por conseguir sempre um tempinho na sua agenda aí para estar conversando com a gente. Pessoal, muito obrigada pela participação e presença de todos vocês. E um beijo. E a gente se encontra aí pelas redes sociais e na nossa palestra. Tchau. Tchau, tchau.